Galera, bom dia, professora Carla, fazendo um videozinho do trabalho e vou explicar a respeito do que seria o entendimento de tipicidade conglobante. Eu fiz algumas pesquisas e achei uma definição bem completa assim, do que seria essa matéria. Diz assim: o direito é um universo harmônico de normas que guardam entre si uma certa ordem de coerência. Caso contrário, haveria uma guerra civil, uma guerra de todos contra todos. É exatamente isso que a ordem jurídica pretende e deve impedir. Com base nesses entendimentos que Eugênio Raul Zaffaroni constrói a teoria da tipicidade conglobante. A tipicidade conglobante é um corretivo da tipicidade penal, uma vez que pretende excluir no âmbito da tipicidade certas condutas que, pela doutrina tradicional, são tratadas como excludentes da licitude. No caso de condutas em que a ordem normativa ordena ou fomenta, segundo Zaffaroni, não se fala em exclusão da licitude, mas em uma ausência de tipicidade conglobante. Por uma questão lógica, o tipo não pode proibir que o direito ordene ou fomente, fomenta. Dessa forma, nos casos de estrito cumprimento do dever legal que tradicionalmente excluem a licitude da conduta, estar-se-ia diante da tipicidade conglobante. Caso contrário, teríamos que considerar que o oficial de justiça que sequestra uma coisa móvel comete o furto justificado, que o médico que cumpre com o dever de denunciar uma doença contagiosa comete uma violação do segredo profissional justificada, e que o policial que detém o sujeito por prisão em flagrante comete uma privação ilegal da liberdade justificada. Nos casos de intervenção cirúrgica com fins terapêuticos, a conduta do médico é atípica por serem fomentadas pelo direito. Por intervenção com um fim terapêutico, deve ser entendida aquelas que perseguem a conservação ou restabelecimento da saúde, a prevenção ou dano maior, atenuação da dor. Certas intervenções cirúrgicas, como o caso da mutilação, o médico é obrigado a pedir a autorização do paciente. Entretanto, sua falta acarreta apenas na responsabilidade administrativa, podendo-se atribuir a responsabilidade penal se configurar algum delito contra a liberdade individual. Porém, nunca pode ser responsabilizado por lesões corporais, porque o fim terapêutico exclui essas intervenções do âmbito da proibição do tipo de lesões. Já as intervenções cirúrgicas sem fins terapêuticos, o tratamento é diverso. Essas ocorrem em caso de cirurgia plástica ou extração de órgãos ou tecidos para serem transplantados em outras pessoas. O fim terapêutico diz respeito ao outro, mas não ao doador. Nesse caso, a conduta do médico é típica, mas justificada, diante de um consentimento e da adequação às normas regulamentares. Caso não haja consentimento do paciente, configura-se a conduta típica de lesões corporais dolosas. Em relação às lesões desportivas, Zaffaroni considera que são conglobantes atípicas sempre que a conduta tenha ocorrido dentro da prática regulamentar do esporte, perdendo a tipicidade conglobante e adquirindo a tipicidade penal, no caso de violação dos regulamentos. Da Taverna, ouso discordar do tratamento dado às lesões desportivas por Zaffaroni. Não me parece, ao contrário do que ele afirma, que a ordem jurídica ordene ou fomente esportes, como o boxe, por exemplo. Entendo que tais esportes são tolerados pela ordem jurídica e devem, portanto, ser tratados como usualmente o fazem a doutrina ou a jurisprudência. Vê que aqui essa fonte que eu consegui, o autor ele até discorda do grande Zaffaroni, achando que, como ele explicou, que no caso da questão desportiva deveria ser levado o que fazem usualmente, a doutrina ou a jurisprudência, na qual eu achei essa definição sobre tipicidade conglobante. Trata-se do ministro Felix Fischer. Ele é natural de Hamburgo, natural de 30 de agosto de 1947, é um juiz naturalizado brasileiro de origem alemã, é ministro do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, desde 1996, foi nomeado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Após a indicação dos pares do ministro, a seleção da lista tríplice pelos ministros do STJ. Foi presidente dessa corte no período de 2012 até 2014. Acho interessante e de suma importância a gente dizer de onde é que veio a fonte, como foi